Como que você pode fazer uma transição de CLT para começar a empreender? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Jefferson Bruno, sou empresário, tenho alguns negócios e nesse vídeo eu quero falar para você como que você pode fazer uma transição mais segura de um trabalho CLT para você começar a empreender. Isso aconteceu comigo, eu vou falar um pouco de como eu fiz isso e eu separei aqui em alguns pontos importantes que é para você considerar na hora de você fazer essa transição, para você ter menos riscos e fazer isso de uma forma mais consciente. Já estou aqui com o meu caderninho do YouTube, com as minhas anotações, e antes de a gente ir para o vídeo, já se inscreve aqui, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Compartilhe com aquele amiguinho, com aquela amiguinha, deixa o seu like aí e deixa os seus comentários também se esse vídeo te ajudou. Eu tenho certeza que vai, tá bom? Vamos para o conteúdo. Como que eu fiz a minha transição? Primeiro de tudo, eu tinha uma visão muito clara daquilo que eu queria. Quando eu tenho por característica ser uma pessoa que está 100% envolvido naquilo que eu me proponho a fazer. Quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei durante 1 ano e 2 meses no mundo corporativo. Eu estava fazendo ali estágio e era quase como um trainee, porque eu passei por 11 áreas diferentes e foi incrível. Era uma empresa de elevadores. Eu aprendi muita coisa ali, porque quando você passa por 11 áreas e todo mês, era um mês ali, né, em cada área, você tinha que apresentar um projeto. Então, assim, me desenvolvi muito, tive contato com o CEO da empresa por diversas vezes, com os gestores, com os diretores, enfim. E eu acabei me desenvolvendo e eu estava indo muito bem. Tanto é que no dia que eu pedi lá, fui conversar no RH falando com isso aí, eles até se assustaram, porque assim, pô, você tá indo super bem e tal, enfim. Mas por que que se deu isso, né? Eu já desde antes de eu começar o estágio, quando eu comecei a entender o que que era marketing digital, eu já pensei, cara, eu estava na faculdade, né, isso em 2018, 19, quando eu comecei a ter contato com o marketing digital, entender que na internet tinha muito mais escala, né? Então isso foi um fator importante, que inclusive foi nessa época que eu conheci o meu sócio, então eu era aluno dele. Bom, primeiro ponto, eu tinha um objetivo claro daquilo que eu queria. Dentro do trabalho, eu tinha uma visão do tipo, eu vou ficar aqui por uns 2, 3 anos, mas dentro desse tempo, em paralelo, eu já vou começar a trabalhar e buscar recursos financeiros para eu conseguir fazer essa transição. Porque, primeiro de tudo, eu não acho que empreender é para todo mundo. Eu tinha essa visão antes, mas hoje eu vejo que não. Porque para você empreender, você precisa ter algumas características e que algumas pessoas não têm e não existe certo ou errado. Até porque tem várias pessoas que decidem seguir carreira no mundo corporativo e não tem problema nenhum nisso. Até isso é algo que vai de cada um, né? Então eu não vou. Esse vídeo não tem como intenção tentar mudar a sua cabeça. Eu só estou expondo como eu fiz e que pode te ajudar a você a considerar esses pontos que é importante. Então eu tinha essa visão. Então eu trabalhava em paralelo no estágio e fazia já mentorias, aulas de inglês, tinha alguns outros negócios ali. Então trabalhava bastante. Esse é um ponto. Você começar antes de ir direto para aquilo que você quer empreender, fazer em paralelo. É trabalhoso? É trabalhoso, porque você vai trabalhar 2 vezes. Tem o seu trabalho e tem essa parte de empreender. Só que quando você faz isso em paralelo, você já vai entendendo como é aquele negócio, qual que é o potencial dele, porque imagina, se você se dedica ali 3, 4 horas para esse projeto em paralelo, e você já consegue, sei lá, 40, 50% dos recursos financeiros do seu trabalho que você se dedica ali 8, 9 horas, então você fala, pera, se eu me dedicar então ao mesmo horário, a mesma quantidade de tempo que eu estou dedicando lá, eu consigo pôr mais energia para ter mais resultados. Ou não, às vezes você percebe, pô, se eu fizer isso aqui, não vai me levar para um outro caminho, vou tentar outra coisa. Então isso já serve até como teste, tá? Então, isso é um ponto. Outra coisa, você ter uma data já para fazer essa transição, porque senão você nunca sai. No meu caso, era no máximo em 3 anos eu saí. Aconteceu de eu sair em menos. Foi 1 ano e 2 meses. Porque nesse tempo o meu sócio, Chico Montenegro, me chamou para
fazer um projeto com ele, a gente fez um que deu certo, mas a gente percebeu que não tinha escala. Depois de um tempo, ele me chamou para fazer um outro projeto junto, e aí eu conversei, a gente conversou qual que era a intenção disso e tal. Ele falou, não, cara, eu quero que você vire meu sócio aqui nos meus negócios e tal. Então aí eu comecei como gestor dos projetos, na época a gente tinha 4 projetos, hoje a editora já tem mais de 200 autores. Então, dentro desse 1 ano e meio, 2 anos aí, a gente já cresceu muito. Só que foi quando esse segundo momento, né, quando eu vim para fazer a gestão, aí eu já saí de vez. Só que tem um ponto importante. Eu já tinha uma reserva de grana que eu estava fazendo. Por quê? Porque a gente sabe que nada é certo. Ou seja, nem mesmo quando você está num emprego CLT, nem mesmo quando você está empreendendo, você não sabe como que as coisas vão se dar. Se por um acaso desse errado, eu ainda tinha recursos para me manter um tempo e voltar para o mercado de trabalho ou tentar um outro empreendimento, tentar uma outra coisa. Então, ter uma reserva é um outro ponto importante para você ter essa segurança financeira. Outra coisa, você analisar o contexto. No meu caso, quando eu fiz isso, eu não tinha filhos, não tinha esposa, etc. Nesse momento eu ainda não tenho. Mas por que isso é importante? Cada um tem um contexto diferente. Você pode pensar assim, pô, Jeff, mas para você então foi mais fácil porque você não tinha isso? Sim e não. Porque eu conheço várias pessoas que estavam na mesma situação do que eu e não tiveram coragem de fazer a mesma coisa que eu fiz. Então isso é muito relativo. Então eu não vou menosprezar a história de ninguém, até porque sempre vai ter, né? O meu sócio, por exemplo, ele começou a empreender tendo filho, tendo esposa e isso aí não interferiu em nada. Tem pessoas que começam depois de ter ali filho e tal, até porque às vezes é a única solução da pessoa. Então isso não é um fator necessariamente que vai limitar. Mas é importante analisar o contexto e fazer essa análise de risco de quanto que você precisa de uma segurança financeira, quais pessoas estão envolvidas nisso, se é só você ou se a sua decisão vai recair como consequência em outras pessoas e se isso está tudo bem ou não para você. Isso é um ponto importante que as pessoas deixam de analisar. Eu pensei assim, cara, se eu não arriscar agora, em outros momentos vai ser mais difícil. Então eu fui com tudo. E aí entra o ponto de, assim que você fizer isso, se entregar 100% para aquilo. Por quê? Uma vez que você está inserido dentro do seu empreendimento, dentro daquilo que você quer fazer, você tem que colocar energia, você tem que ter um autocontrole, disciplina, porque quando você é o seu próprio chefe, você faz o seu horário, é complicado, porque às vezes no trabalho você sabe a hora que você tem que entrar, a hora que você tem que sair, mas para você, se você não controlar isso, você se perde e acaba que não faz a coisa acontecer. Então você precisa estar bem ciente disso e se entregar 100%. Não deixe de fazer uma lista analisando os pontos fortes, os pontos positivos e os pontos negativos. No caso de empreender, pontos positivos, alavancagem, mais liberdade, enfim, pode listar outras coisas. Pontos negativos, você tem que lidar com contabilidade. Se você tiver pessoas trabalhando para você, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que aprender habilidades novas. Você vai ter que continuar estudando de qualquer jeito, então isso independente da profissão. E aí você precisa analisar se você vai ter que ter um alto custo para começar um negócio ou não, se é um negócio que dá para começar só com você sem precisar investir. E aí fica uma orientação que vender conhecimento é um caminho mais interessante, tá? Quando você vende conhecimento, é mais fácil de vender, as pessoas estão procurando e dependendo do nicho que você está, isso ainda facilita muito mais, tá? E claro que depois, quando você estiver empreendendo, você vai pensar em processos de aumentar o número de pessoas trabalhando para você, mas, enfim, tem a ciência também que você tem que ter um alto grau de saber lidar com a incerteza, porque você não sabe como vai ser o próximo mês. Quando você está de CLT, você tem seu horário, você tem o seu salário garantido no final do mês. Claro que você não controla se, por exemplo, acontece um layoff aí em uma empresa,
Pode acontecer, né? De layoff é aquela mandar pessoas embora em massa, né? Quando manda as pessoas em massa, isso chama layoff. Então, são coisas que você não controla. Ou seja, nada na vida a gente vai ter certeza. Mas quando você está empreendendo, você pode ter, por exemplo, ter que pegar empréstimo para pagar o funcionário sem se pagar. Isso pode acontecer, já aconteceu aqui na empresa. São diversas situações em que você vai ter que abrir mão de muitas coisas no começo. Sempre você vai colocar muita energia você mesmo fazendo para depois você trabalhar menos. Esse é o ponto. Por isso que é importante você colocar data para as coisas, porque senão acaba que você tem o sonho de empreender para ter mais tempo, ter mais dinheiro e você fica preso nele. Aí você só é um CLT diferente, que está trabalhando muito mais e não está tendo os recursos ali. Então, isso é algo de se considerar, e por isso que eu falo que empreender não é para todo mundo. Nem todo mundo está disposto a isso. Então, aqui mesmo na Auge, a gente já passou madrugada fazendo as coisas porque funcionários ou colaboradores, na época a gente não era nem funcionário, era freelancer. Não tinha entregado, enfim, aí a gente teve que bater no peito e fazer porque tinha tempo para entregar para o cliente. Então, são várias situações que vão acontecendo que você precisa ficar atento a isso. Se você quer correr esse risco, se você quer passar por isso ou não. Mas o ponto que eu gostaria de trazer são esses de você ter um objetivo claro, fazer uma transição mais segura, ter um recurso financeiro, você entender e analisar esse contexto, ter um plano de ação para você fazer essa transição, colocar data para isso acontecer, porque senão você fica na sua segurança ali da CLT e você nunca sai. Então você precisa colocar uma data. Daqui 2 anos é o tempo limite. Se você sair antes, beleza, e sair um mês depois ali também, ok. Mas não deixe isso se arrastar muito, porque senão você não vai fazer. Claro, pensando que você quer sair da CLT e começar um empreendimento, né? Essa é a intenção do vídeo. E tenha clareza sobre os pontos fortes e os pontos fracos disso tudo. O empreender não é tão bonito quanto as pessoas pintam, tá? Tem os pontos positivos, sim. Hoje eu tenho mais liberdade, mais flexibilidade de tempo, mas por outro lado também tem que resolver umas buchas que a gente nunca vai deixar para os nossos colaboradores, tá? E tira essa ideia de que o seu colaborador, se um dia você tiver, ele tem que ter o sentimento de dono. Isso aí é o maior papo furado, tá? Quem tem que ter sentimento de dono é você que tem que dar a vida pela sua empresa, não as pessoas que trabalham junto com você. Elas são muito importantes, você tem que valorizá-las, porque elas vão ajudar a construir uma empresa legal. E se você valorizar seu colaborador e você treiná-los, você estiver próximo deles, todo mundo cresce junto, você cresce junto e você consegue ter aquilo que você espera, aquilo que você sonhou de uma maneira mais rápida. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma questão, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo todas, tá bom? Então é isso, vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até mais.